Opa, vamos lá, vamos estudar a República Oligárquica, começando essa série gigante de vídeos, né? Um período aí de 36 anos, né? Mas é muita coisa para estudar, tá? São várias fases, muitos presidentes, né? Muitas revoltas, e a gente vai começar a ver tudo isso, né? Paulatinamente, uma coisa de cada vez, e completar esse estudo, né? A gente também pode chamar esse período, né, como a segunda etapa da República Velha. República Velha que então se dividiria em República das Espadas e República Oligárquica, né? Por que República Velha? Porque em algum momento alguém, né, depois da República Velha decidiu, né, dizer que a República Nova seria melhor, então vamos dar um nome pejorativo ao período anterior, a República Velha, né? Tudo que é velho parece um pouco antiquado, né? Um pouco fora do tempo. Então vamos, né, menosprezar a República anterior. O que que vai acontecer, né, essa fase, né, essa república oligárquica, por que que ela tem esse nome, né? O que que é uma oligarquia? Oligarquia é um grupo de pessoas, né? E geralmente, né, um governo oligárquico é um governo, né, controlado por poucas pessoas. Então, oligarquia, um governo de poucas pessoas, no caso brasileiro, né, a elite, né, principalmente a elite cafeeira. Beleza? Vamos estudar então, né, essa aula aqui é os principais conceitos da República Oligárquica para tu poder entender o período como um todo, tá? A gente também pode dar para esse período outros nomes, né, como por exemplo a República dos Coronéis, porque quem exercia de fato o poder sobre a população eram os coronéis, ou também República do Café com Leite, né? Isso a gente vai entender mais para frente, tá bom? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter essa situação do café com leite, ela vem principalmente, né, da situação econômica, né? Porque São Paulo e Minas Gerais, eles tinham como principal produto econômico o café e o leite, né? Então a gente vai ter aí, né, São Paulo produzindo muito café, principalmente no Oeste Paulista, e no Triângulo Mineiro a gente tem aí, né, a produção de leite exacerbada, tá? São Paulo é o estado mais rico e Minas Gerais é o estado mais populoso. O que que vai acontecer? São Paulo tem muita influência econômica e Minas Gerais tem muita influência política, né? Porque nessa época, né, lembrando que a gente está no período de República Velha com a Constituição de 1891, que é uma constituição que ela faz o seguinte, né? Ela diz o seguinte: quanto mais pessoas o seu estado tiver, mais deputados, né, o seu estado terá, né, representado no parlamento. Então, por ter muita população, tinha muito eleitor para muito deputado. Então, Minas Gerais tinha muita influência nessa época, tá, galera? O que que vai acontecer, né? A gente vai ver aí que com a derrocada aí do nosso querido, não, né, não tão querido para alguns, o Floriano Peixoto, né, com a derrocada do Floriano Peixoto, ele vai abrir espaço, né, para esse grupo social, né, esse grupo da elite cafeeira finalmente chegar ao poder. A elite cafeeira, que era detentora da maior riqueza do Brasil desde o segundo reinado, só vai conseguir chegar no poder em 1894. Tá? Aí na figura do Prudente de Moraes, que a gente vai ver mais para frente o governo dele, tá bom? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter aí uma articulação política das elites. A oligarquia do Sudeste é a mais forte, né, composta aí por Minas Gerais e São Paulo, e as oligarquias locais, elas querem força também, né? O que que vai acontecer? A gente vai ter um federalismo exacerbado, né, já pretendido na Constituição de 1891, né, onde as oligarquias locais elas vão complementar o poder das oligarquias centrais, né, São Paulo e Minas Gerais principalmente. Às vezes, a gente vai ter aí uma disputa de poder, porque as oligarquias locais, às vezes, elas vão ficar, né, um pouco deixadas de lado. Como, por exemplo, as oligarquias do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio de Janeiro, né, e outras, né, do Nordeste, Ceará, por exemplo, tá? E aí, quando elas são deixadas de lado, elas vão procurar, né, fazer uma dissidência, né, romper com as centrais de Minas Gerais e São Paulo. E a gente vai ver quando que isso vai acontecer nos próximos vídeos, tá? E por que, né, que a gente tem esse acrônimo da política do café com leite? Porque, né, a política do café com leite ela vai ser um mecanismo político de perpetuação de poder, né? Ora, a gente vai ter um presidente de São Paulo, ora teremos um presidente de Minas Gerais, né? Eles vão alternar o poder, né, fazendo um acordo, né? Então, o presidente de Minas Gerais, quando ele terminasse seu mandato, ele iria apoiar, né, a candidatura de um presidente de São Paulo e vice-versa, né? A gente vai ter aí três principais partidos nessa época,
o PRM, o PRP e o PRF, né? O PRF era uma aglutinação, né, de várias instâncias da sociedade, era o Partido Republicano Federal, foi um dos primeiros, né? O PRM, o Partido Republicano Mineiro, e o PRP, o Partido Republicano Paulista, né? São eles os três principais partidos. Geralmente os presidentes vão vir desses três, tá? Os presidentes que a gente vai ver nesse aglutinado, né, de aulas de república oligárquica, beleza? E aí, né, o que eu falei para vocês, né, as oligarquias locais, né, periféricas, elas vão acabar apoiando, né? Mais de vez em quando elas vão, né, romper, né, com as oligarquias centrais. E por que elas vão apoiar? Vão apoiar em troca de cargos, né? Seja um cargo no ministério, seja apoio à candidatura no Senado, apoio à candidatura na própria Câmara. Então a gente vai ter aí esse apoio às oligarquias centrais em troca de cargos, tá bom? E a gente vai ter também a política dos governadores, né? Que vai ser um mecanismo muito importante, tá? Vai ser um mecanismo aí que vai ser adotado a partir do governo Campos Salles, que vai de 1898 a 1902, né? E esse mecanismo ele foi essencial para impedir que as oligarquias periféricas rompessem, né, com as oligarquias centrais. Porque a gente vai ter, então, um acordo entre o presidente, geralmente um cara de Minas Gerais ou São Paulo, né? Ele vai fazer esse acordo com os governadores, seja o governador do Amazonas, o governador de Pernambuco, o governador de Mato Grosso, enfim, os governadores, né, as elites locais vão fazer esse acordo com o presidente da seguinte maneira: vocês apoiam o presidente, seja ele de Minas Gerais, seja ele de São Paulo, e em troca nós não vamos interferir, né, na sua política local. Você continuará sendo governador de Pernambuco, continuará sendo governador do Amapá, e a gente não vai interferir no seu governo, tá bom? E além disso, né, nós vamos apoiar a sua candidatura. Você nos apoia, nós apoiamos você, e você pode fazer o que você quiser no seu estado. Basicamente era essa a política dos governadores. Além disso, nós vamos ter também a política dos coronéis, né, o coronelismo brasileiro, né, bem dentro daquilo que a gente viu, né, nas aulas do século XIX, do caudilismo americano, né, o sinônimo de caudilismo americano, né, da América Latina seria o coronelismo brasileiro, tá? É bem esse paralelo mesmo. O que é o coronelismo brasileiro, né? É quando as elites, elas concentram poder de influência até militar, né? Na verdade, paramilitar, né? Porque não é oficial, mas elas têm armas, elas controlam a população, elas têm mecanismos coercitivos para controlar a população da maneira que ela quiser, beleza? Então, onde que surge o coronelismo? Quando o nosso querido regente, né, o regente Padre Feijó, na época da regência trina permanente, ele ainda não era regente, né, mas ele era um ministro importante, então o Padre Feijó, ele vai criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é um poder, né, um poder, digamos, quase militar, um poder de segurança local, né, que dá muito poder político, financeiro, né, e também, principalmente, né, de força, né, força armada para para a elite, né, para os grandes latifundiários localmente. Beleza? E aí, né, esse poder vai crescendo, vai se perpetuando ao longo do século XIX, né, e chega no fim do século XIX na República Oligárquica, com as oligarquias, né, tendo muito poder, né, desse coronelismo local. Tranquilo? Basicamente, é uma militarização da elite, é dar arma para a elite, é dar esse poder, né, esse poder judiciário, esse poder local para as elites, tá bom? A gente vai ter aí, né, as elites quase que considerando essa máquina pública como um patrimônio seu. Então, tem o coronel de não sei aonde, tem o coronel de Ilhéus, né? O coronel de Ilhéus. Tem o coronel, sei lá, bota aí, de São Carlos. Nem sei onde fica São Carlos, mas enfim, o coronel local, né? Então esses coronéis, eles vão achar que o poder é deles, né? Que aquele município é deles, por exemplo, né? Eles vão controlar a máquina pública e eles vão dizer que aquilo é patrimônio deles. É o que a gente conhece como patrimonialismo, beleza? A gente vai ter aí os coronéis podendo ser pessoas influentes de qualquer esfera social, tá? Menos os pobres, obviamente, né? Então, a gente vai ter grandes latifundiários, a gente vai ter advogados, algumas pessoas relacionadas ao exército e padres até, né? A gente vai ter padres controlando aí grandes
currais eleitorais, que a gente vai ver mais pra frente o que que é. Como assim os padres, né? Então, a gente tinha, por exemplo, o Padre Cícero. O Padre Cícero era um coronel que tinha um exército próprio, né? Um exército, digamos assim, né? Um grupo de pessoas armadas que lutavam a favor dele, de seus interesses. Ele tinha terras, ele participava da política, né, de Pernambuco, por exemplo, de Ceará, desculpa, não é de Pernambuco, do Ceará. O Padre Cícero participava da política do Ceará, no que ficou reconhecida como sedição de Juazeiro, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? O curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? O curral eleitoral é o número de pessoas que você consegue controlar com a sua política coronelista, tá? Então, qual é o número de pessoas que vão votar, né, nos seus candidatos, nas pessoas que você tem relações públicas, beleza? E também eles eram considerados, né, e eles se autoproclamavam os guardiões da ordem, né? Como eles fazem bem para a nossa sociedade, né? Eles controlam a balbúrdia do povo brasileiro, tá? E a gente vai ter esses coronéis, eles fazendo de tudo para controlar, né, as eleições. Por quê? Porque eles querem que as eleições fiquem, né, com os governadores que os apoiam e com os presidentes que apoiam esses governadores, né? E eles também querem ser eleitos, né, para alguns cargos aí menores, digamos assim. A fraude eleitoral, ela é uma constante na república oligárquica, né? E aqui eu trouxe para vocês os principais pontos dessa fraude eleitoral. A gente tem o clientelismo, né, que é você dar presentes ou favores, isso existe até hoje em eleições, tá? Então eu vou dar, sei lá, uma vaga, vou garantir uma vaga numa escola pública pro teu filho. Hoje em dia tem isso, né? Ainda tem isso, né? Vou te dar, sei lá, vou contribuir com tijolo para tua construção, sei lá, assim, tem um monte de coisa. Então, o clientelismo ele existe até hoje, tá? O voto de cabresto, por que cabresto, né? Porque é um acrônimo aí trazendo, né, essa comparação com o animal mesmo, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma charge, né? As próximas eleições de cabresto, né? E aí a mulher perguntando, ela, é o Zé Besta? E o cara fala, não, é o Zé Burro, né? Então, realmente aí, um controle coercitivo, né? Coerção é você dominar uma pessoa, né? Você mandar uma pessoa fazer algo e essa pessoa acatar, porque senão ela vai se ferrar, né? E esse voto de cabresto ele era potencializado por duas questões. Primeiramente, as intimidações pessoais, né? Como por exemplo o mandonismo, né? E a gente vai ter também, né, a questão do voto aberto. As pessoas falavam em quem elas iam votar ou escreviam no papel que era devolvidos para ela e elas tinham que apresentar esse papel para os grandes coronéis. Se elas trouxessem um papel que não era, né, o do interesse do coronel, elas iriam acabar apanhando, iriam acabar, né, um membro da família assassinado, enfim, alguma coisa muito ruim para a vida delas, tá? Então, basicamente, não existia autonomia no seu voto. Você votava em quem o seu coronel queria. Você não votava em quem você achava que tinha que ser eleito, tá? A gente vai ter também manipulação de resultados, né? Votos repetidos, né? Eleitores fantasmas, pessoas que já tinham morrido, já iam lá votar de maneira muito misteriosa, né? Contava o voto 2, 3, 4 vezes, né? Escrevia voto que não existia, né? A pessoa votava várias vezes. Então tinha muita corrupção nas urnas, tá bom? O que, que vai acontecer? A gente vai ter também a degola, né? Digamos que, né, apesar de todos esses mecanismos, né, ainda um opositor vencesse. O que, que a gente vai fazer, né? Nós, né, nesse aparato estatal maravilhoso, a gente vai, né, trazer aí a comissão verificadora de poderes, né? O que, que é essa comissão verificadora de poderes? Basicamente, ela inventava alguma desculpa para o opositor não assumir o cargo, né? Então a gente vai dizer, por exemplo, que era fraude, né? Que esse opositor, na verdade, não conquistou esse número de votos, então ele não pode ser reconhecido e a gente vai titular a derrota dele e dar o cargo para outra pessoa do nosso interesse. Basicamente era isso que a comissão verificadora de poderes fazia, né? Mais um mecanismo, né? Coercitivo, né? Mais um mecanismo aí de controle estatal, do controle do aparato, né? Dessas eleições. Beleza? A gente vai ter, né, quando a pessoa ela não podia exercer o seu mandato por conta da comissão verificadora de poderes, a gente chamava isso de degola. Foi degolado, né? O candidato foi degolado porque não era do interesse, né, da oligarquia. E a gente tem, por fim, o mandonismo, né, que eu já falei, né, anteriormente. O mandonismo é a ameaça de agressão. Se você não votar no fulano, eu vou te dar uma bofetada, né? Se você não votar no cicrano, eu mato seu filho, né? Basicamente é isto, tá? E, né, para a gente ter essa noção,
da articulação política, né? Então o presidente apoiava o governador, né? O governador apoiava o presidente, né? E eles ficavam tudo de boa, né? O governador, né? Para garantir que o presidente fosse votado e para garantir que ele fosse eleito também, eles articulavam com os coronéis quem que seria votado. Os coronéis ganhavam benefício com isso, onde podiam, né? Continuar a sua arbitrariedade, né? Local, né? Coronel, mais uma vez reforçando, todo aquele que possui um curral eleitoral, né? Todo aquele que tem muita influência, né? Toda aquela elite que tem muita influência localmente. Esse coronel conseguia articular o seu curral eleitoral para votar nos governadores, né? E também nos presidentes. Então era todo um sistema muito elaborado e que funcionava muito bem para perpetuar a república oligárquica, para perpetuar essas instituições aí pouco democráticas, né? E também de perpetuação de poder. Beleza, galera? Depois, né, pra gente continuar, a gente vai ver aí o governo Prudente de Moraes, mas isso é na próxima aula. Beijão, até mais!